E aí, outro dia, um amigo fez a seguinte pergunta: quem governa a sua vida? Aí eu falei, meu Deus, como assim, né? Aí você deixa a raiva, o rancor que o outro te provocou, você deixa que isso determine as suas decisões e escolhas? Não é um momento para a gente pensar qual que é o papel do outro nas nossas escolhas, no nosso comportamento? E sabe quem trouxe essa reflexão? Ele. O Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que é psiquiatra, nosso amigo aqui do Manhã Total. Luiz, bom dia. Obrigada, viu, por ter tirado um dia desse carnaval para vir conversar comigo. Bom dia, Mônica. É um prazer sempre. Obrigada. E essa pergunta, quando você trouxe nas redes sociais, eu fiquei pensando, às vezes a gente vai tomando as decisões achando que tomamos com base naquilo que acreditamos, mas nem sempre é assim. Sim, Mônica. O resultado que a gente tem na vida, né, tudo que a gente faz na vida, na verdade tem a ver com como a gente produz escolhas de comportamento. Então, para onde você anda? Obrigado. Nada. Por que você escolhe fazer isso ou aquilo, a opção A ou a opção B? E muitas vezes nós não prestamos atenção no que motiva essas escolhas. Basicamente, a gente tem um sistema que é de 2 polos para fazer escolha. Sim. Ou eu faço escolha por uma coisa que é importante, valorosa, cara, significativa para mim, ou eu faço escolha baseada em medo ou raiva. Então, eu posso ter esses 2 caminhos. Claro que as escolhas baseadas em valores, aquilo que é importante, aquilo que é propósito, vão resultar numa vida de qualidade muito melhor do que quando eu faço escolhas baseadas em medo, em raiva. E aí é que vem a questão, qual você escolhe? Então, quando, nesse caso, né, que eu citei, o que te governa, o que faz você, o que determina a sua escolha, é por qual desses elementos. Né? Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas fazem o quê? Eu fico com raiva de alguém porque alguém fez alguma coisa que não é legal para mim. Ótimo! Quando eu fico com raiva de alguém, isso é sinal de que um valor meu foi desrespeitado. Isso não é o problema. O problema é quando eu deixo que aquilo se torne o principal determinante das minhas escolhas, das minhas ações. E aí, nesse caso, quem está no controle? E aí, isso é consciente, na maioria das vezes, ou não? E aí fica até difícil para a gente poder amadurecer essa ideia. Aí não é uma questão de ser consciente ou inconsciente nesse sentido de você não entender. É uma questão de consciente no sentido de você se perguntar e se conhecer a ponto de poder fazer essa pergunta. Quem está determinando a minha vida? O quanto o que eu sinto está influenciando nas minhas escolhas. Então, é nesse sentido. Talvez não seja inconsciente nesse sentido que a gente fala na psicologia, de que são coisas que a gente não vê, porque elas, vamos dizer, estão embaixo da mesa da vida, né? Não, elas estão em cima da mesa da vida. A questão é se eu presto atenção nelas. Entendeu? É se eu dou atenção para isso. É esse o ponto principal. E isso me leva até a uma maturidade nas minhas escolhas? Claro, sim. Amadurecer é você ter consciência dos determinantes da sua vida, daquilo que leva a sua vida para um lado ou para o outro. Então, a maturidade, faz parte da maturidade ter essa visão de complexidade da vida. Eu gosto de dizer que o que é uma pessoa madura? É uma pessoa que já entendeu que a vida não é simples, não é tão simples assim. De que não existe só 2 opções, existem mais, que o jogo é muito mais complicado do que esse. E essa pessoa que é madura, ela se pergunta, quais são os elementos agora que na minha vida estão determinando o rumo dela? E aí eu fico pensando assim, né, nesse controle, quando eu tenho a noção exata disso, que eu vou pensar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, de que forma elas são baseadas, isso me leva a um autoconhecimento e uma paz. Eu fico pensando assim. Sim, né? O que seria essa paz? Diminuir primeiro a aceitação, né, de como a vida funciona. Isso traz muita paz. Entender quais são as regras do jogo. E segundo, né, você ter a consciência de que o que você fez foi o melhor que você fez. Isso traz paz.
Né? Eu fiz desse jeito porque eu tenho os elementos que indicam que era a melhor escolha a ser feita. E no caso da raiva, por exemplo, né, de falar assim, olha, eu escolho não dirigir a minha vida por esse rancor, por esse ódio, por um orgulho ferido, né? Então eu vou alcançar a paz porque eu já não tenho que gastar energia para ficar defendendo o meu ego. E aí você falou de sentimentos que às vezes causam uma sensação muito estranha em nós, né? A raiva, o rancor, o ressentimento, a mágoa. As nossas decisões podem ser baseadas pelo amor, pela empatia, pelo amor próprio? Sim, essa talvez seja uma das grandes batalhas da humanidade que desde o começo dos tempos a gente discute, desde a antiguidade, filosofia, formas de psicologia, religiões, esses temas estão presentes desde o começo da humanidade. Nas religiões, por exemplo, esse tema de quem governa a sua vida ganha um nome, por exemplo, de domínio próprio. Né? Então, como eu escolho, como eu domino, não no sentido de controle, né? Porque não é isso, mas o que influencia. Né? E aí, nesse influenciar, a gente tem também uma outra situação que eu estou pensando aqui. De repente, alguém na minha vida chega... Tá, eu tenho o sentimento, mas às vezes alguém também quer governar a minha vida. Isso acontece? Sim, né? Aí sempre é uma questão, Mônica, de que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo esses elementos, mais eu consigo delimitar os limites de até onde eu deixo as pessoas entrarem na minha vida. Mas olha só, tem um fator importante aqui. Eu não estou dizendo que a gente deva construir muros entre as pessoas. Intimidade é uma necessidade humana básica. Intimidade inclui aproximação. Só que sempre vai existir essa disputa de até onde a pessoa vai. Você não precisa construir um muro, você pode construir uma cerca baixa. Você pode arriscar um limite no terreno, até onde a pessoa chega. Né? E isso é saudável. Não é saudável construir um muro, ter medo de que os outros se aproximem de mim. Porque aí quem governa a minha vida é o medo. É o medo. E o medo paralisa, o medo impossibilita. Sim, vários autores hoje, em visões modernas de psicologia, têm dito que qual é o grande drama? As regiões onde nós vamos conseguir ter mais felicidade na vida são justamente aquelas em que existe um risco. Um risco. Isso. Então, existe risco de decepção, existe risco de algum tipo, né, nos lugares mais valorosos e caros. Aí a questão é compreender isso e conseguir ter esse limite, essa fronteira. A gente vai continuar essa conversa com o Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que é psiquiatra. Ele falou da questão de limites. Limites, às vezes, é tão difícil da gente impor, né? Sim. Um tema muito complicado. Não é?